Eu sei, já tem vídeo sobre isso, já tem comentários, já tem explicações. Mas vamos de novo, vamos, acho que precisa um pouquinho mais, a gente precisa debater um pouquinho mais isso para poder a coisa ficar um pouco mais consciente, as pessoas começarem a se perceber melhor. Temos duas formas de aplicar Reiki. Reiki Usui. Mas a gente pode estender para o Karuna, para o Celta, para o Shambhala, para o Amadeus, para o Maheu e para tantos outros. Podemos. E será muito bom. Mas falando mais do Reiki Usui, que é mais conhecido. Então tá. Bom, eu vou dizer três maneiras. A primeira delas é a mais natural, é a que mais se encontra, é comum, é básica, é ensinada. A gente tenta, a gente experimenta, a gente busca, a gente quer, nos motiva a fazer Reiki, nos chama a atenção de fazer um curso, de se tornar reikiano, de usar essa energia, de experimentar, de usar a si mesmo como laboratório. Será que isso funciona mesmo? Será que o Reiki existe mesmo? Será que é malandragem? É efeito sanfona? Não é efeito sanfona, é um outro placebo, é uma coisa assim, né? Vou usar de laboratório a mim mesmo para ver se isso funciona. Então, as pessoas querem, né, usar o Reiki assim. Essa forma primeira, inicial, eu acho que, infelizmente, é a maioria, é a maneira como é ensinado o Reiki, como é vendido o Reiki Usui ainda hoje, né? Então as pessoas querem o Reiki para arranjar marido, arranjar mulher, passar no concurso, arranjar vaga no estacionamento do shopping, encontrar isso, encontrar aquilo, ganhar dinheiro, blá blá blá. Essa maneira, eu não posso dizer que ela seja errada, porque ela é natural. Então, tem um conflito ali, né? Chamar isso de errado, condenar, fica difícil porque é natural. As pessoas têm essa tendência, faz parte da gente. Então, eu digo que ela não é recomendada. Ela não é recomendada. Por que ela não é recomendada? Porque ela não funciona. Pura e simplesmente não funciona. Se você fez o Reiki como laboratório, você quer usar o Reiki para arranjar vaga, para passar no vestibular, para ter mais energia, para limpar sua casa das energias negativas, para afastar os demônios e os seres malignos, você não vai conseguir. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá bem, ocasionalmente funciona. Ocasionalmente. É como aquela fruta madura que você toca na fruta e ela cai na sua mão. Ela está pronta para ser colhida. Você não precisa ficar puxando do galho até arrancar a fruta. Não. Então, algumas vezes acontece, coincide. Porque já havia todo um contexto onde aquele resultado ali era o que ia acontecer. Com Reiki, sem Reiki, ia acontecer. Aí você aplica Reiki, você manda Reiki, você envia Reiki, você cria uma bolha de Reiki, você faz uma técnica mirabolante, fantástica, maravilhosa, que ensinaram no curso. Funcionou! Mas daqui a pouco não funciona, funcionou, não funciona. E aí a gente perde a confiança, e aí você, ao se usar como laboratório, ao ser bem racional, você percebe que não dá para confiar no Reiki assim. Porque ora funciona, não funciona, e eu não consigo identificar o padrão, eu não sei por que funciona, por que não funciona, eu faço tudo certinho, será que a culpa é minha, será que a culpa é do professor, será que eu sou reikiano? E não dá certo isso. Não dá certo. E aí a gente chega à conclusão equivocada de que o Reiki Usui não funciona. Conclusão equivocada. Porque se a gente soubesse que o Reiki não foi feito para funcionar dessa forma, se o Reiki não é assim a maneira dele agir, a gente até podia tentar, né, por experiência, para tirar a prova, né? Mas a gente saberia que não é assim que o Reiki funciona. Então, se eu tentar, pode ou não pode. É um jogo, uma probabilidade aí, sei lá, quanto, né? Estatística, para a gente fazer sobre isso, né? Estatística. Então, se eu soubesse desse conceito, eu não diria que o Reiki não funciona. Eu chegaria à conclusão que realmente isso é verdade.
eu não consigo controlar o reiki, eu não consigo manipular a energia para atingir os meus desejos, por mais que aquele desejo seja louvável, por mais que aquele desejo seja bom, certo, ético, correto, moral, eu não consigo usar o reiki para isso, para o que minha mente quer. Não é assim que o reiki sui funciona. Se eu soubesse, mas eu não sei. Aí, como eu não sei disso, eu digo que o reiki não funciona. E eu saio falando mal do reiki, o que é muito ruim. Eu saio decepcionado com o reiki, o que é muito ruim. E o que a gente percebe nessas situações é exatamente o contrário do que é o reiki. O mestre Sui dizia lá por 1920, é preciso esvaziar-se pouco para que o reiki possa fluir. É preciso silenciar um pouco para que o reiki possa fluir. Por isso que ele recomendava uma meditação Gassho, um Reiji-Ho. Tem vídeo sobre isso no canal. Tem. Não é parar de pensar. Não é parar toda a cabeça. Não é. É silenciar, acalmar um pouquinho. Para que haja espaço para reiki. Quando eu quero arranjar vaga, quando eu quero passar no vestibular, quando eu quero mandar reiki para curar aquela pessoa, quando eu quero mandar reiki para ele arranjar emprego, quando eu quero mandar reiki para ele parar de fumar, quando eu quero aplicar reiki para tirar a dor de cabeça, quando eu não pode ser reiki. Vocês encontraram espaço em tanto eu, em tanta vontade, em tanto desejo? Isso não é reiki, gente. É muito simples. Isso não é reiki. E aí não funciona. Ou funciona, ou não funciona. Funciona, sei lá. Depende da energia psíquica de cada um, né? Do poder mental de cada um. Tem seres aí com poderes mágicos, fantásticos, maravilhosos, que fazem acontecer, né? Fazem chover, e abre sol, chover, abre sol, e coisa e tal. Mas para a maioria, para a imensa maioria das pessoas, é uma frustração, é uma coisa terrível, decepcionante. Porque há tanto eu e há tanta sua energia, que aí você manda a sua energia para a pessoa, para a situação, para o outro. E ao mandar a sua energia para o outro, há um conflito entre a sua energia e a energia do outro. Né? O outro está desempregado, você quer que ele arrume um emprego. Mas por que você quer que ele arrume um emprego? Quem é você para saber que o outro tem que ter um emprego? Você quer que o outro tenha um emprego, por inúmeras razões, algumas delas muito justas e corretas. Mas quem somos nós para saber se o outro tem que ter emprego? Por alguma razão que nos escapa, o outro precisa estar desempregado. Passar por isso, aprender alguma coisa com isso. E a consciência dele, a alma dele, vai ajustar as condições da existência para que ele passe aquele período desempregado e aprenda algo com aquilo, ou não. Mas tenha a oportunidade de aprender. Mas aí eu olho e eu quero que ele tenha emprego. Então, é um conflito da minha energia, da minha vontade, contra o outro. É isso que acontece. Na maioria das vezes, em tudo que nós fazemos. E aí você vem para o reiki com tudo isso. Com todo esse desejo, com toda essa vontade. E aí você quer usar o reiki para isso. Mas não tem espaço para o reiki. Não tem espaço para o reiki. Porque você quer tanto, você deseja tanto, você se esforça tanto, você fala tanto, você traça tantos símbolos, você faz, bota tantas pedras, há tanto eu. Não tem nada ali, não passa, não flui reiki nenhum. Uma gotinha que escape aqui ajuda um pouquinho, mas é quase nada. Então essa maneira não funciona. Não funciona. E não é culpa do reiki. Não tem nada a ver com o reiki. Tem a ver com você, com o seu querer, com o seu desejar, com a sua força de vontade que é esmagadora, que é imensa. A nossa mente não controla, não manipula o reiki, não direciona o reiki, não usa o reiki. Mas ela atrapalha. Ela consegue atrapalhar. Esse fluir. Podia fluir 1 litro, mas você dificulta tanto que flui 1 gota.
Então essa é a maneira que não é recomendada de você usar o reiki. Infelizmente ela é ensinada. Infelizmente ela é vendida. E infelizmente as pessoas tentam e se decepcionam. Mas faz parte do aprendizado. Só espero que essas mentes brilhantes que tentam dessa forma não falem tão mal do reiki que prejudiquem tanto o reiki Usui, né? E desestimulem tantas pessoas a seguir por esse caminho. A outra forma de aplicar o reiki, a segunda forma, que aí é reiki, é quando você deixa de lado o seu eu, a sua vontade, o seu querer, o seu desejar, por melhor que seja, por mais ético e coerente e congruente que seja, você deixa de lado. Onde você faz uma breve meditação gachô para silenciar um pouquinho a sua mente, parar de pensar, de se agitar tanto, e você abre espaço dentro de você para que o reiki possa fluir. O reiki possa fluir. Então você não deseja, você não quer, você não busca, você simplesmente fica numa atitude passiva para que o reiki flua. Para que o reiki flua. E como a gente não consegue ficar sem fazer nada, sem pensar, sem olhar, sem blá blá blá, sem tudo, a gente fica numa atitude de observação. Você fica numa atitude onde você anota mentalmente. O cliente, o paciente, a pessoa que está recebendo o reiki mexeu a mão. Anota. Sentiu calor. Anota. Sentiu frio. Anota. Viu uma nuvem de luz violeta. Anota. Você anota tudo. Só faz isso, só anotar. Esse processo de anotar e observar, ele é isento. Ele não tem julgamento. A luz é boa, é ruim. Mexeu a mão é bom, é ruim. Frio é bom, calor é ruim, assim por diante. Não, você só anota. E aí, depois que termina a aplicação, o envio de reiki, ou mesmo uma iniciação, aí você começa a pegar essas anotações mentais e você começa a ponderar e conversar, trocar e aprender para entender o significado disso tudo. Que é muito rico. É muito rico. Essa é a forma recomendada. Essa é a forma que a gente precisa aprender a usar para aplicar o reiki, para enviar o reiki à distância. Sossegar o nosso eu, nosso ego, a nossa mente. Tirar esses desejos todos para lá, deixar para depois. Parar de querer enfiar coisa no reiki, mais símbolos, cristais, cores, amuletos, placas disso e daquilo, orações. Deixa de lado um pouquinho. Ou abra o espaço para o reiki fluir. Deixe o reiki fluir e observe. Algumas pessoas questionam que isso é muito assim, muito vago. Tem um pouco disso sim, tem. Como é que eu vou ficar ali só observando os resultados? Né? E aí eu me pergunto, como não observar os resultados? A menos que seja eu, com pensamento mágico, que eu aplico o reiki e a coisa acontece, né? Que ocasionalmente acontece. Mas se não, é através da observação dos resultados. Você faz um experimento, você tem que fazer, adoçar um suco. Você bota uma colher de açúcar, mexe. Você experimenta. Ficou doce? Não, bota mais uma. Ficou demais? Outra vez eu boto meia. Você observa os resultados. Algumas coisas são imediatas. Algumas coisas são mais demoradas. Você vai fazer um bolo, faz toda a preparação, aí tem que ir para o forno e tem que esfriar, e aí depois você vai ver se ficou bom ou não. Se as escolhas que você fez, os ingredientes, por aí vai. Então, com a aplicação de reiki, com o envio de reiki, a mesma coisa. É a observação que vai mostrar o que aconteceu, o que promoveu, como que aquela energia foi utilizada.
E aí eu me espanto em ver as pessoas questionando isso. Mas como é que eu vou ver pela observação? Pode ser qualquer coisa. Não. Se a pessoa está com problema, ou muitos, que é natural, você aplica reiki, você envia reiki para ela, o que ocorre a partir dali, alguma relação tem que ter com reiki. Porque né, a pessoa vinha na vidinha dela, batidinha dela, e estava acontecendo tantas coisas. Aí, em um determinado momento, você envia o reiki. O que acontece depois? Tem que se observar. Tem que se observar, observar. E não é observar uma vez, não aconteceu nada. Quando eu fazia os atendimentos presenciais, a gente tinha que arrancar essa informação do cliente ali. Porque a pessoa recebia o reiki numa semana, na outra semana, ou 2, 3 dias depois, vinha fazer uma outra sessão, e como é que você se sentiu, como é que passou, tudo bem, percebeu alguma coisa, observou alguma coisa, notou alguma coisa, como é que foi? Não aconteceu nada, eu saí daqui, os mesmos problemas, não sei o que, blá, blá, blá. Mas teve tal coisa. Mas teve tal coisa. E aí tu pergunta, mas isso aqui é sempre assim? Se eu não me engano, na sessão passada tu disse que isso nunca acontecia, o que era muito raro, e agora aconteceu. Luiz, tem razão. Então a gente tinha que ensinar as pessoas a observar os resultados. Porque a gente entra na vida da gente, no ritmo diário, e às vezes a gente não percebe as mudanças, não percebe as alterações, não percebe aquilo que resulta da aplicação do envio do reiki. E aí é muito fácil dizer, não mudou nada, não aconteceu nada, não percebi nada, reiki não funciona, reiki não serve para nada. Muito fácil tirar essa conclusão. Então há sim um pouco de vago nisso. Mas você observando uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes, você começa a chegar a uma conclusão que é o reiki que está atuando de alguma forma. Eu lembro de uma situação que eu até já citei aqui, uma pessoa que eu apliquei reiki, e acho que ele saiu da aplicação, ou foi no outro dia, não lembro agora, faz tempo, e encontrou o pai. E o pai atravessou a rua para cumprimentar ele. Ele fazia, 5, 10 anos, 3 anos que não via o pai, ou que se viam, não se cumprimentavam, e de repente, não mais que de repente, como diz o poeta, o pai atravessa a rua para abraçar ele. A vida estava igual para ambos os lados, a única coisa diferente foi o reiki. Não, Luiz, mas não, você está tirando uma conclusão precipitada. Tudo bem, mas aí um outro relata, 500 relatam, 1000 pessoas relatam coisas desse tipo. Já não é mais achismo. Não é mais achismo. Alguma coisa está envolvida ali. O que realmente é muito vago, muito complexo. Como que aquela energia foi usada. Muito complexo. Mas é a maneira que nós temos de saber que o reiki está funcionando. Né? E quando você abre esse espaço, você abre um espaço para uma maravilha, para um horizonte de coisas que podem acontecer. Não para aqueles pequenos desejos que você tinha, para aquele imediatismo que você tinha. Então a gente tem que aprender a fazer isso. Tem que ensinar os reikianos a fazer assim e atuar dessa forma, abrindo espaço para o reiki fluir. Tirando a mente para que ela não fique querendo controlar. Então essa é a segunda maneira. A maneira que deve recomendada e a maneira que deveria ser ensinada. Ponha-se à disposição. Permita. Que muita gente não gosta. A pessoa quer brilhar. Né? Quer pular, salamalecos e gestos e fogos de artifício, e cores e pedras e frases de efeito, decretos e afirmações. A pessoa quer brilhar. A pessoa não quer permitir autoconhecimento. Se você nota isso em você, procure entender melhor, procure se conhecer melhor. Por que você quer tanto assim? Por que você não consegue ficar 10, 15 minutos permitindo que a coisa flua e sendo apenas um canal para que isso aconteça? Por quê? Né? Por que esse ego está tão forte ali? Uma outra forma da primeira vez. E a terceira forma para a gente terminar, são três,
É a transição. É a transição entre aquele modelo que não é recomendado e o modelo que é recomendado. Você começa lentamente a acalmar seus pensamentos. Isso é muito natural, mas pode ser muito vagaroso. Então você vai aplicando reiki, desejando, aí um dia, tá. Daqui a pouco você percebe que você não está mais desejando e que o seu reiki melhorou. E que as coisas que acontecem com o reiki são fantásticas. Então alguns começam a notar que lentamente a nossa mente, nosso eu, tão presente no início, vai se acalmando. Mas isso pode ser vagaroso. Isso pode demorar quase uma vida para algumas pessoas que têm um ego muito forte, né? Uma vontade muito decidida de ajudar, de curar, de salvar o planeta. Então nós temos essa transição. Você nunca viu um vídeo como esse, ou semelhantes a esse que eu tenho no canal. Mas você praticando reiki, você vai desenvolver. Se não desistir, você vai desenvolver. Então a terceira forma é uma forma transitória, onde você silencia um pouco a mente, daqui a pouco volta, tem que botar o cristal, tem que trocar a cor, a música, o chakra, tal, não sei o quê. E esses pequenos momentos de silêncio, onde você não quer, você não deseja. E aí flui bastante reiki nesses intervalos. O perigo desse processo de transição é que ele pode ser muito lento, muito vagaroso, é que às vezes a gente pode ser levado a acreditar que os fogos de artifício que estão funcionando, a gente acaba deixando o reiki usando as pedras, os cristais, as cores, as bolhas, as luzes, as músicas, e acaba esquecendo até do reiki, né, se desviando do caminho. Ou a gente pode se enganar achando que eu sou tão poderoso, tão forte, que reiki foi só no começo e depois. Né? Pode acontecer alguns desvios aí, algumas perdas no caminho. Mas é natural também. O que eu espero é que cada vez mais pessoas cheguem a vidas assim, que cada vez mais pessoas se percebam nessa transição, nessa mudança, cada vez mais pessoas experimentem de maneira recomendada, silenciando a mente, fazendo anotação mental, para que o reiki realmente floresça mais e você aplique mais reiki, você não se desgaste tanto, você não se incomode tanto, você não entre tanto em conflito com o outro. Que você não desista do reiki, que você não se decepcione com o reiki, que você não fale mal do reiki. Para que o seu laboratório pessoal lhe traga resultados positivos, que façam você crescer, que façam você se ampliar em percepções, em energia, em sensibilidade. Isso é interessante. Então, experimentem, permitam-se, né? Tão difícil às vezes, né? Tão difícil se permitir. Mas necessário. E vai ocorrer. Se você não desistir no meio do caminho, se você não confundir o reiki com outra técnica mirabolante que apareceu ali, que você criou, se você persistir no reiki, você vai chegar na forma recomendada. Você vai dizer, você vai fazer o que o mestre Usui pedia. Silencie um pouco a sua mente. Acalme um pouco. Abre espaço para o reiki fluir. Você vai fazer o que o mestre pedia. Gratidão.